Agora. Pessoal, então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma reunião do GEPARG, né? Nossas reuniões acontecem semanalmente às 11 horas. Queria agradecer a presença de todos vocês, em especial da nossa palestrante de hoje, a professora Priscila Custódio, tá? Eu quero destacar aqui para vocês que os nossos encontros eles têm certificado de 2 horas e que após a fala do nosso convidado será informado como será enviada essa certificação, tá? Queria destacar para vocês também que quem quer receber o certificado precisa ficar até o final da palestra, tá? As perguntas sobre a apresentação posteriores devem ser feitas aqui no chat e serão direcionadas à nossa convidada, tá? Eu quero solicitar que todos vocês desliguem a câmera e o microfone, por favor. E eu vou apresentar para vocês a professora Priscila. A professora Priscila ela é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela é mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação Física e ela é integrante do grupo de pesquisa em cineantropometria e desempenho humano. Tá? Tem uma experiência na área de Educação Física e Saúde Pública, com ênfase em cineantropometria, atuando principalmente nos seguintes temas: composição corporal em diferentes populações, atividades físicas e saúde. Tá? Eu quero informar a professora, além de dar as boas-vindas, que a senhora tem 60 minutos para a apresentação, tá bom? E que após a apresentação nós iremos direcionar as perguntas. Professora, fique à vontade. Começamos agora, tá? Tá bem. Muito obrigada. Gostaria de agradecer primeiramente o convite. Estou bem feliz de estar aqui. Se por acaso eu falar muito rápido, vocês me deem um toque, tá? Porque aqui a gente tem uma maneirinha de falar um pouco ligeiro. Então, o tema hoje ficou como composição corporal da teoria prática. E eu vou tentar conversar um pouco mesmo sobre composição corporal, algumas técnicas, em especial a bioimpedância elétrica e a pleximografia por deslocamento de ar, tá? Então, primeiramente, por que avaliar a composição corporal, né? Quais são as implicações de se avaliar a composição corporal? A gente pode avaliar ela em diferentes contextos, seja ela no contexto clínico quanto científico. E a avaliação da composição corporal, então, ela pode se dar para identificar riscos associados a níveis baixos ou altos de gordura corporal, por exemplo, e essa gordura ela pode se dar em uma região em específico, como por exemplo a região abdominal, que nós temos conhecimento de que ela é mais prejudicial à saúde em detrimento da gordura de outras regiões do corpo. A composição corporal também pode ser avaliada para monitorar mudanças após um programa de intervenção com exercícios físicos, por exemplo. E também pode ser utilizada para formular e fornecer recomendações sobre a prática de exercício físico, com a finalidade de modificar essa composição corporal, tanto no aspecto voltado para a saúde, quanto para o desempenho. Além desses fatores, na hora de a gente decidir que gostaria de avaliar a composição corporal, nós temos que ter em mente também quais componentes da composição corporal nós vamos avaliar. Porque nós temos uma variedade de componentes da composição corporal, como, por exemplo, os músculos, ossos, gordura, a água e os resíduos. Então, ao iniciar a avaliação da composição corporal, nós temos que ter em mente qual componente nós desejamos avaliar, porque esse componente que ele vai direcionar a escolha da melhor técnica para avaliar aquele componente. Além do componente da composição corporal, nós temos que também ter em mente qual é a população que nós estamos investigando. Porque a depender da população, nós vamos ter que direcionar a nossa escolha. Por exemplo,
se nós vamos avaliar pessoas com obesidade. Nós sabemos que as pessoas com obesidade, elas possuem uma quantidade alterada de água corporal. Se nós vamos escolher utilizar, por exemplo, a bioimpedância elétrica, nós temos que conhecer qual é o pressuposto teórico daquele equipamento para compreender de que modo que aquele pressuposto pode afetar na minha avaliação. Porque, por exemplo, a bioimpedância elétrica pressupõe que a pessoa tem uma quantidade X de água corporal, que é normal para a população em geral. Se o sobrepeso aquilo está modificado, certamente isso me levará a uma limitação e a resultados não tão precisos da minha avaliação da composição corporal. Então, na hora de avaliar, eu preciso ter em mente qual componente da composição corporal eu vou avaliar e qual é a minha população, porque isso vai me direcionar às técnicas mais precisas para avaliar aquele componente. E claro que no contexto de pesquisas também nós temos que ter em mente que no Brasil, por exemplo, nós temos poucos investimentos em pesquisas e que às vezes o equipamento é muito caro e nós não vamos conseguir fazer. Mas é importante, claro, a gente sempre ter em mente as limitações e vantagens de cada técnica para escolher da melhor maneira possível qual técnica utilizar. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre análise de bioimpedância elétrica em específico, tá? Então, a bioimpedância elétrica, ela tem o pressuposto, né, de uma corrente elétrica que ela é nociva à saúde, ela é de baixa intensidade e que ela percorre pelo corpo. A bioimpedância elétrica, então, tem um termo que é chamado de impedância, é um termo da física. Ele corresponde à resistência que a eletricidade encontra ao percorrer um material ou um corpo. Essa eletricidade ela irá percorrer o caminho mais rápido possível e de menor impedância. E a eletricidade ela se propaga melhor ou mais rápido em ambientes ou corpos que contenham água e eletrólitos. Então, a resistência ela passa mais fácil pelo corpo quando o corpo tem mais água corporal. Então, a análise de bioimpedância elétrica, mais conhecida como BIA, tem como conceito a resistência ou oposição que o organismo oferece a uma corrente elétrica transmitida pelos fluidos corporais. O nosso corpo ele é formado por várias células diferentes. Uma delas é as células músculo-esqueléticas, que estão presentes no nosso músculo. Essas células elas são diferentes na sua composição. Essas células músculo-esqueléticas apresentam de 70% a 85% de água e eletrólitos. E os outros componentes são íons, proteínas, lipídios e carboidratos. Essa é a composição de uma célula presente no músculo. Portanto, os músculos eles são ricos então em água e eletrólitos e apresentam uma alta condutividade elétrica. Portanto, apresenta uma baixa resistência. Então, corpos com mais músculos, mais massa magra, apresentam uma baixa resistência, oferecem pouca resistência para a passagem da corrente elétrica. Enquanto as células adiposas, elas apresentam apenas 5% de água e eletrólitos, e o restante são íons, proteínas, lipídios e carboidratos. Dessa forma, a gordura e também os ossos e a pele apresentam um baixo teor de água e eletrólitos. Assim, apresentam uma baixa condutividade, fazendo que haja uma elevada resistência. Então, pessoas que possuem mais gordura corporal, por exemplo, a resistência, aquela corrente elétrica que vai passar pelo corpo, apresenta mais resistência ao passar pelos componentes da composição corporal. Ela tem uma maior dificuldade de percorrer pelo corpo. E isso faz com que os valores de resistência, por exemplo, sejam mais elevados em pessoas com maiores quantidades de gordura corporal. A bioimpedância, ela também entende que o corpo ele é formado por cilindros. Existem diferentes modelos, né, de bioimpedância, eu vou mostrar para vocês depois, mas um modelo que
nós temos aqui na UFSC, ele é o modelo octopolar, ele tem 8 pontos, né, com eletrodos, e esse modelo ele já compreende o corpo como 5 cilindros, que são conectados. Então, esses cilindros, eles são do comprimento e a transversal uniformes e homogêneos, a qual o corpo se assemelha. No entanto, a composição corporal ela é heterogênea, né? Então, se assume que o corpo seja formado por 5 cilindros. Na octopolar, então, o nosso corpo é formado por 5 cilindros, um no tronco, 2 nos membros superiores e 2 nos membros inferiores. 5 cilindros. Alguns modelos de bioimpedância elétrica, então, nós temos modelos bipolares, né, que são aqueles que avaliam que a resistência passa pelo membro superior ou pelo membro inferior, mas estimam a gordura corporal, por exemplo, de todo o corpo. E aí a gente já começa a imaginar, né, possíveis limitações dessa técnica, desse modelo em específico. Tá? Então, além também de a gente nós verificarmos qual é a técnica mais adequada, nós temos que compreender que essa técnica pode ter uma variedade de modelos, como é o caso da bioimpedância elétrica, e que cada um também terá uma limitação ou uma vantagem em específico, tá? Então, a bipolar, ela avalia a resistência passa, né, pela parte superior e pela parte inferior do corpo, a depender do modelo, tá? A bioimpedância tetrapolar, ela possui 4 pontos de eletrodos, né? 2 no membro, na parte superior, no punho, e 2 no pé. Sempre a avaliação é realizada no lado direito, por uma padronização, em que a pessoa fica em decúbito dorsal. Durante essa avaliação, que ela é bastante rápida, em torno de 10 minutos, no máximo, então ela avalia uma parte do corpo e entende que a outra parte ela é igual, ela se assemelha. Como nós sabemos, o nosso corpo ele não é simétrico, ele é assimétrico. Então essa já seria uma limitação da tetrapolar, por exemplo, porque ela avalia somente um lado do corpo, mas estima a gordura corporal de todo o corpo, tá? Alguns modelos são portáteis e outros não, desses equipamentos. E nós temos o modelo octopolar, que ele veio, de certa forma, para suprir um pouco as necessidades e as limitações da bipolar e da tetrapolar. Essa octopolar ela tem 8 pontos de conexão, então 4 pontos na parte inferior, no pé, e 4 pontos na mão, em que você segura manetes, né, e faz a avaliação, ela é bastante rápida, em torno de 5 minutos. E essa bioimpedância, ela compreende o corpo com 5 cilindros, como eu comentei. Essa avaliação, ela fornece dados de massa livre de gordura por diferentes regiões corporais, por exemplo, né, e valores de resistência também, do tronco, da perna direita, da perna esquerda. Então, é possível a gente ter uma análise também segmentar, além da análise total. Tá? E também temos outros modelos, né? Até que o professor Everton comentou que vocês possuem também outros modelos portáteis. Então, quais seriam as principais vantagens da bioimpedância? É uma avaliação bastante rápida, né? Em torno de 10 minutos para a maioria dos modelos de bioimpedância, uma avaliação rápida, então ela é possível ser realizada com várias pessoas. E como há opções portáteis, também é possível transportar esse equipamento para o local onde vai ser realizada a avaliação, seja, por exemplo, num campo de futebol, como muitos estudos têm utilizado em atletas. Apresenta uma ampla aplicabilidade, depois eu vou mostrar para vocês alguns estudos com bioimpedância, e fugindo um pouco somente da questão de gordura corporal, por exemplo, que é, às vezes, um dos componentes mais, né, que foi e ainda é mais avaliado. Então, apresenta uma ampla aplicabilidade, ela apresenta vários valores, né, vários componentes da composição corporal, embora isso também pode ser visto como uma limitação, né, dependendo da pessoa que vai utilizar, se não souber
analisar, interpretar adequadamente, isso pode ser considerado uma limitação também, tá? É um equipamento bastante seguro, né, e não invasivo. A pessoa permanece em pé ou deitado, vai depender do equipamento, do modelo. Mas é um método que não precisa muito da colaboração do avaliado. E apresenta um custo relativamente baixo, se a gente for, né, claro, comparar com outros equipamentos que têm um custo mais elevado, como, por exemplo, a PET-sonografia. Embora o modelo da Bia octopolar, por exemplo, tenha um custo bastante elevado, em torno de R$80 mil. Mas existem bioimpedâncias muito mais baratas, né, em torno de 5, 10 e 20 mil reais. Então, de certa forma, a bioimpedância acabou ganhando espaço também por esse custo um pouco menos alto em relação a outros equipamentos, tá? Como limitações, então, nós podemos destacar algumas, e elas são bastante importantes de nós termos em mente, porque elas certamente irão impactar nos nossos resultados. A primeira delas, eu diria que a mais delicada e que nós temos menos controle é em relação às equações. As equações embutidas na bioimpedância que nós não temos conhecimento. O fabricante não informa, né, muitas vezes quais foram as equações utilizadas para o equipamento, que estão embutidas no equipamento, e isso é certamente considerado uma grande limitação da bioimpedância, quando você utiliza os dados analisados. Por isso, muitos estudos têm utilizado os dados brutos da bioimpedância, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Ela apresenta muitos modelos, como vocês puderam ver nos slides anteriores, e esses muitos modelos fazem com que não tenha muitos estudos com cada tipo de bioimpedância. Por exemplo, essa octopolar que nós temos aqui, ela acabou saindo de linha logo, e veio uma outra um pouco mais moderna, então não há muitos estudos com ela, e ela também apresenta algumas limitações específicas dela, e isso acabou dificultando até mesmo o processo de publicação dos artigos, pela falta de reprodutibilidade, valores de acurácia deste modelo em específico, porque muitos estudos têm demonstrado que, a depender do modelo, os resultados podem variar e bastante a depender do componente que nós estamos avaliando. Restrições. A bioimpedância ela exige, de certa forma, que haja algumas recomendações prévias do avaliado em relação a, por exemplo, a questão de alimentação. A recomendação é que sejam 8 horas de jejum, tanto de líquidos quanto de alimentos. Porém, alguns estudos já têm demonstrado que a partir de 4 horas não há mudanças significativas nos componentes da composição corporal avaliados pela BIA, mas ainda a recomendação geral, né, considerada de referência, é de 8 horas, e isso pode, de certa forma, inviabilizar alguma avaliação a depender da população investigada. Então, essas seriam as vantagens e limitações da bioimpedância elétrica. Eu trouxe aqui alguns estudos que, de certa forma, fizeram coisas diferentes em relação à bioimpedância do que talvez nós estamos acostumados, né? Quando a gente fala de bioimpedância elétrica, ela foi criada, foi fundamentada, seu pressuposto teórico foi para se avaliar a água corporal. Esse é o principal componente que ela avalia. Isso é algo que a gente também tem que levar em consideração, né? Por que aquele método foi criado, aquela técnica foi criada, qual foi o objetivo? Porque isso também vai impactar nos resultados. Então, a bioimpedância elétrica ela foi criada com o objetivo de avaliar a água corporal, mas ela avalia outros componentes, como massa magra, gordura corporal, e ela fornece alguns dados brutos, que nós chamamos. Esses dados brutos são os valores de resistência e reatância, que são 2 vetores. E a partir da relação entre resistência e reatância, nós temos um outro indicador que é chamado de ângulo de fase. Esse ângulo de fase ele é um indicador da qualidade da membrana celular.
e ele tem sido utilizado como uma ferramenta útil para o prognóstico de algumas doenças, por exemplo, e até mesmo de mortalidade. Então, nesse estudo aqui, que foi publicado em 2013, já faz algum tempo, mas de certa forma não há muitos estudos com essa temática, foi avaliado, então, atletas, profissionais, e foram colocados eletrodos em algumas lesões que esses atletas possuíam. E foi verificado que, a depender do momento em que esse atleta estava para desenvolver alguma lesão, a resistência aumentou, enquanto que a reatância e o ângulo de fase diminuíram, ou seja, estava com uma pior qualidade das membranas celulares. Então, o ângulo de fase, a reatância e a resistência também podem indicar uma possível lesão futura, ou até mesmo uma melhora da lesão se houver um aumento dos valores de reatância e ângulo de fase. Uma outra possibilidade também com os valores brutos de resistência e reatância é a análise de vetor da bioimpedância, conhecido como BIBA. É uma análise gráfica, né, em que você plota os valores de resistência e reatância dos indivíduos em uma plataforma, em uma elipse, e ela fornece alguns indicadores. Esses indicadores são mensurados como uma pessoa estiver hidratada ou desidratada, e tem uma quantidade de massa celular corporal, que é um outro componente que a Bia também fornece, ou se ela está com uma pequena quantidade de massa celular corporal. Por que esse indicador é importante? Esse indicador ele está diretamente associado à quantidade de massa muscular. Então, no contexto dos atletas, isso é bastante importante. Então, assim, muitas vezes a gente quer avaliar, por exemplo, a massa muscular, mas nós não temos equipamentos para avaliar, mas nós temos um equipamento que avalia que é possível investigar a massa celular corporal e posso fazer algumas inferências em relação a isso. Esse outro estudo, nós fizemos ele em 2019, então com crianças e adolescentes com HIV. Nesse estudo, nós verificamos que o ângulo de fase ele foi diretamente associado à força muscular e à aptidão cardiorrespiratória em crianças, enquanto que ele foi inversamente associado à gordura corporal em crianças e adolescentes com HIV. Então, nós verificamos que o ângulo de fase ele também poderia ser uma ferramenta útil para identificar a aptidão física de crianças e adolescentes. Outros estudos também têm demonstrado que o ângulo de fase, por exemplo, tem uma associação direta com os indicadores da síndrome metabólica, os fatores de risco da síndrome metabólica, ou até mesmo com a função física de pessoas idosas. Então, ela é uma ferramenta simples e que fornece dados importantes sobre a saúde em diferentes contextos. E o principal fator de utilizar esses dados é que eles são dados brutos, então eles não dependem de equações para estimá-los, o que de certa forma elimina uma das limitações da bioimpedância elétrica. Então, esse foi o panorama geral sobre a bioimpedância elétrica que eu quis trazer para vocês, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a pletismografia por deslocamento de ar. Deixa eu só ver quanto que eu estou em relação ao tempo. Até que horas que a gente vai na reunião? Até as 12. Tá. É que eu fico um pouco perdida porque aqui é 1 hora a menos, então... Tá, vamos lá. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a pletismografia por deslocamento de ar, a PDA. Tá? Então, o pressuposto da pletismografia é que ela é uma medida do volume corporal pelo deslocamento de ar em uma câmara de teste, em que há uma temperatura fixa, versus o volume de uma câmara de referência. Então, ele é um método indireto da composição corporal e é um modelo bicompartimental, ou seja, ele divide o corpo em 2 componentes. Ele pega a massa corporal e divide ela em massa gorda e massa livre de gordura. O body pod, como é chamado, né, é uma grande câmara de vidro,
em forma de ovo com um computador acoplado, onde o volume de um objeto é medido indiretamente pela medição do volume de ar que desloca dentro de uma câmara fechada, o pleximógrafo. Então, o volume do corpo humano é medido quando um sujeito se senta dentro da câmara e desloca um volume de ar igual ao seu volume corporal. O volume do corpo, então, é calculado indiretamente, subtraindo o volume de ar que permanece dentro da câmara quando o sujeito está dentro e o volume de ar quando a câmara está vazia. Então, aqui uma imagem para ilustrar, né, a pleximografia. Eu não vou me atentar a cada detalhe, porque senão não vai dar tempo de a gente ver outros. Então, a pleximografia ela também apresenta vantagens e limitações, como todas as técnicas de avaliação da composição corporal. E nós podemos, então, destacar as vantagens como uma técnica não invasiva, os exames são relativamente rápidos, né, em torno de 5 minutos nós temos a avaliação. Claro que existe um momento também pré-avaliação, né, que é toda a calibração da pleximografia, que leva um pouco mais de tempo. Ela pode ser utilizada em diferentes populações, estima massa corporal e volume corporal, também estima massa livre de gordura e massa gorda, e pode também estimar o volume de gás torácico. Algumas limitações da pleximografia. Ela apresenta um alto custo do equipamento, né, em detrimento de outros equipamentos. Ela é um equipamento um pouco mais caro. Ela não fornece dados de segmentos corporais. Então, se meu objetivo é avaliar diferentes segmentos, certamente eu não posso utilizar a pleximografia. Não seria adequado, porque ela não nos dá o valor total do percentual de gordura corporal e da massa livre de gordura de todo o corpo. Ela pode superestimar o volume de gás torácico em indivíduos com obesidade mórbida, por exemplo. Apresenta um erro de densidade da massa livre de gordura em obesos. Então, novamente, a população bastante importante para a decisão da técnica de avaliação da composição corporal. Ele é um aparelho bastante sensível às variações de temperatura. Então, tem que ter uma temperatura adequada para a sua avaliação. Embora isso não esteja tão claro ainda realmente na literatura se é realmente necessário. Tá? Então, essas seriam algumas vantagens e limitações dessa técnica da pleximografia. A avaliação, o bodypod é bastante simples de se utilizar, né? Não requer licença para operar, apenas a qualificação dos profissionais que irão manusear aquele equipamento. É um teste bastante completo, em torno ali de 2 a 5 minutos, né? Com a pessoa dentro do equipamento já nesse tempo, tem um momento pré, como eu comentei anteriormente. E existe a função de teste de diagnóstico interno para analisar o desempenho do próprio equipamento. Então, tem toda uma calibração anterior que fornece dados para o avaliado saber se o equipamento realmente está em condições de uso. E se aqueles dados que ele vai fornecer são realmente precisos. Então, durante a avaliação, é recomendado que o avaliador não esteja com febre, que não tenha realizado exercícios físicos 1 hora antes do exame, e se realizou algum exercício, aguardar pelo menos 1 hora. É proibido indivíduos, né, que estejam suados ou que tenham tomado banho recentemente para fazer a avaliação, porque isso pode ter impacto. A temperatura do ambiente deve ser mantida entre 20 e 25 graus. E pessoas reduzidas durante o teste. Durante o momento do teste, deve se reduzir o número de pessoas presentes, né, para ter menos interferências possíveis. Jejum de pelo menos 2 horas também é recomendado e não conter objetos metálicos, né? E aqui a figura ilustra como que deve ser o vestimento para a avaliação da composição corporal na pleximografia. Essa é a saída, né, da pleximografia. Então, aqui nós temos os valores de percentual de gordura e de massa livre de gordura no canto à direita.
é bastante didático, né? A saída dele é possível localizar os valores com facilidade. Aqui eu trouxe alguns estudos para comentar um pouco mais sobre a pleximografia, desculpa. Então, alguns estudos, né, eles têm verificado, por exemplo, que não existe diferença significativa entre você fazer o volume torácico medido ou o predito. Aqui, pelo menos na UFSC, eu não participei ainda, pelo menos, de nenhuma avaliação que a gente tenha realmente medido o volume torácico. A gente sempre opta por fazer o volume predito. E isso, claro, pode ter impacto nos resultados, mas alguns estudos indicam que esse impacto é muito pequeno. Mas isso ele vai depender também da população que eu estou investigando. Porque, por exemplo, esse estudo que saiu recentemente, em 2019, identificou que na população grávida, as grávidas, quando fazem a avaliação da composição corporal pela pleximografia, com o valor predito, o volume torácico predito, pode ter uma superestimação da gordura corporal em 0,5%. Enquanto que o volume torácico, então, medido seria mais adequado para essa população em específico. Então, novamente, a depender da população que eu estou investigando, eu vou ir para um caminho. Se eu escolher outra população, eu vou para um caminho que pode ser totalmente diferente da minha avaliação. Agradeço muito a participação e essa seria a minha fala. Obrigada. Opa, obrigado, professora. Nós que agradecemos, tá? A sua participação. Eu quero passar uma pergunta aqui do Franco Lira, que ele fala aqui no chat. Então, para a realização da bioimpedância, o ideal é que se tome água antes do procedimento? A senhora poderia comentar um pouco para a gente isso? Muito obrigada pela pergunta. Não, o recomendado é que não se tome água antes do procedimento. A recomendação é que fique 8 horas, né, em jejum, tanto de alimentos quanto de líquidos, mas alguns estudos têm demonstrado que a partir de 4 horas de jejum, você já pode fazer análise da bioimpedância que não terá mudanças significativas nos componentes avaliados. Obrigado pela resposta. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Quem tiver pergunta, por favor, põe aqui no chat para a professora Priscila. Tá? O Franco está agradecendo aqui a resposta. O Aloysio Avelino, ele colocou uma pergunta aqui, professora, em relação ao horário do dia. Há realmente uma influência em ser pela manhã ou pela noite? Obrigada pela pergunta. Uhum. Na verdade, os estudos indicam que seja pela manhã por conta do jejum. Mas não há uma influência em relação ao horário do dia em específico se as pessoas estiverem em jejum. Mas é importante que todos os avaliados daquela sua pesquisa sejam avaliados no mesmo horário. Até mesmo para diminuir, né, qualquer interferência. Surgiu mais uma pergunta aqui do nosso querido Aloysio. Em relação ao período menstrual, há alguma relação? Sim, é indicado que não seja feita a avaliação durante o período menstrual, porque pode haver uma mudança em relação aos líquidos corporais. Então, é recomendado que se o avaliado esteja em período menstrual, que não seja realizado o exame e que seja postergado para uma outra data. Alguns estudos até comentam o próprio período antes e após a menstruação também podem interferir. Mas como isso, de certa forma, acaba dificultando a realização, é primordial que não seja feito durante o período de menstruação. Antes e depois, se puder evitar alguns dias, é melhor, mas se não puder, pode ser realizado. Tá. Pessoal, alguma outra pergunta para a professora Priscila? Caso nós não tenhamos mais perguntas, eu peço que todos os interessados no certificado coloquem o nome completo e o e-mail aqui no chat, por favor. E
eu gostaria de passar a palavra para a professora Priscila para fazer suas considerações finais. Ô, José, desculpa te interromper, abriu Opa. uma pergunta de alguém aí, dá uma olhada aí. Antes de eu tempo que o pessoal vai preenchendo, acho que tem uma ou duas perguntas aí agora no chat. Prótese de silicones, né? Eu acabei de ver agora. Ah, sim. Deixa eu ver. Rosiane, eu realmente não li nada sobre em relação a próteses de silicone para bioimpedância, tá? Eu sei que para a DEXA, por exemplo, para a dissocimetria por dupla emissão de raio-x, sim, afeta. Mas para a bioimpedância em específico, eu não li nada sobre. Mas eu acredito que pode também haver influência, sim. Mas, em específico da bioimpedância, eu não sei como o equipamento ele entende, o que ele entende que é o silicone, né? Para a DEXA, por exemplo, ele entende que é massa óssea, então é uma limitação da técnica quando você realiza com pessoas que tenham silicone, tá? Para a bioimpedância em específico, eu não sei informar. Tem a pergunta aqui do Leonardo Mendes também. Tendo em vista que todos os métodos descritos na apresentação serem subjetivos, qual seria a sua opinião, professora, sobre a avaliação com adipômetros? Com adipômetros, olha, em relação, por exemplo, à comparação da antropometria com a bioimpedância, os dois apresentam, vamos dizer assim, erros semelhantes, né? Se você estiver com um avaliado que realmente seja bastante experiente para avaliar por meio dos adipômetros com a antropometria, eu acho que ela é uma ferramenta bastante útil no contexto principalmente epidemiológico, quando você vai avaliar um grande número de pessoas e você não possui muitos recursos financeiros. Agora, se você tiver possibilidade de usar um equipamento um pouco mais sofisticado e até quiser fazer comparações, é bastante válido também. Deixa eu ver. Surgiu mais uma pergunta aqui. Para pacientes com câncer, o que seria mais ideal? Bom, aí vai depender um pouco de qual componente da composição corporal nós estamos falando, né? Então, se, por exemplo, nós vamos avaliar a massa óssea, hoje o equipamento mais indicado para avaliar é a dissociometria por dupla emissão de raio-x. Embora ela tenha uma emissão de raios solares, ela ainda assim continua sendo mais indicada para avaliar a massa óssea. Mas, se nós estamos falando de outros componentes, como, por exemplo, gordura corporal, aí nós podemos utilizar a esmografia, que ela seria o método mais recomendado para avaliar. Tá? Depender do componente da composição corporal que eu gostaria de avaliar. A população é importante, sim, mas o componente que é o primeiro passo para se escolher a melhor técnica possível para avaliar. Nós temos mais uma pergunta aqui do Aloysio, que ele fala, tendo em vista o número grande de bioimpedância, quais seriam as menos confiáveis? Olha, Luiz, essa é uma pergunta difícil de responder, porque cada modelo vai ter as suas limitações. Eu vou dar um exemplo da limitação da nossa bioimpedância aqui, por exemplo. Ela é uma octopolar, então ela entende que o corpo são 5 cilindros. Avalia todas as partes do corpo. Pronto, tira uma limitação que era a questão de avaliar somente uma parte do corpo, por exemplo. Mas, por outro lado, ela fornece valores de resistência por cada parte do corpo e não o valor total de resistência. E quando nós queremos, por exemplo, calcular o ângulo de fase, nós utilizamos o valor total de resistência e não de cada segmento. Mas quando eu somo todos os valores de resistência de cada parte do corpo, não fica correto. Eu tenho que fazer uma padronização, eu tenho que colocar que, por exemplo, o tronco corresponde a apenas 10% da resistência total e fazer um cálculo. Então, aquele meu dado que era bruto, ele já não é mais bruto, sim, porque eu já usei uma fórmula que, de certa forma, talvez não tenha passado ainda por todo um processo de reprodutibilidade, por exemplo. Então, essa seria uma limitação em específico desse modelo octopolar 720.
tá? Mas cada modelo em específico vai ter a sua limitação. É difícil dizer qual é o modelo com menos limitações, por exemplo, tá? Então, as pessoas que fizeram as perguntas estão agradecendo aqui, né? Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma coisa, alguma colocação? Caso não, eu estou repassando a palavra para a professora fazer suas considerações finais e é isso. Bom, muito obrigada pela participação de todos. Espero que tenha sido um momento proveitoso e que eu tenha trazido alguns aspectos que ainda não eram no conhecimento de todos vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Pode ser posteriormente também, tá? Nós também trabalhamos, por exemplo, com a Dexa, então se alguém tiver interesse ou alguma dúvida, me coloco à disposição e todo o grupo aqui de Florianópolis, no CID, também se coloca à disposição para qualquer dúvida. Se alguém quiser também conhecer aqui a cidade, estão todos convidados, tá? Muito obrigada pela participação de todos. A Priscila acabou de arrumar um problema agora, convidando o pessoal para conhecer Florianópolis. Cuidado, hein? O convite aí, o pessoal aceita e vai. Verdade. José, vai falar alguma coisa? Eu só queria agradecer a nossa palestrante de hoje, queria agradecer a presença de todos vocês, falar que na próxima quarta-feira, às 11 horas, nós estaremos reunidos mais uma vez nesta plataforma. Quem puder estar presente novamente, com novos temas, com assuntos muito atuais. E queria passar a palavra para o senhor também, para suas considerações finais. Obrigado, José. Excelente condução e não dá nem para ter outra palavra que não é excelente para tudo que a Priscila passou para a gente aí. Obrigado mais uma vez. Eu acho que o NUCID hoje, sem dúvida, é um dos laboratórios a nível de América com maior bagagem aí na parte de composição corporal. O Diego já vem de uma linhagem de pesquisadores de alto calibre nessa temática e ele só veio ampliando isso e a prova disso é a professora Priscila aí, que já está no doutorado e realmente mostra um conhecimento bem grande do que eles têm preocupado em entender um pouco mais, porque sempre a gente acha que composição corporal é uma disciplina ou uma área que já está bem batida, né? Muita gente fazendo, e a gente, cada vez que olha e observa essas novas formas de entender a composição, verifica que ainda tem muito caminho para ser galgado. Então, Priscila, realmente foi um prazer tê-la com a gente aqui, o grupo agradece e a gente espera, sim, mais à frente, em outros momentos, ter mais uma vez a sua fala, porque realmente foi bem esclarecedora, simples, objetiva e deixou, acredito que todo mundo com bastante entendimento, até mesmo eu tenho interesse um pouco nessa questão da composição, principalmente por causa dos desfechos que eu trabalho com treinamento resistido, então a composição sempre é algo que vai estar mexendo uma variável de interesse. E o ângulo de fase era uma coisa que eu já comecei a dar uma lida há 2 anos atrás, mas agora você expondo me deixou ainda bastante interessado para outros fins que não só a questão do rendimento. Isso foi bem bacana. Enfim, pessoal, acho que não havendo mais nada, a gente se despede e eu aguardo todos vocês na próxima quarta-feira, às 11 horas, horário de Manaus. Tá bom? Obrigado a todos. Priscila, uma boa tarde aí e um bom resto de semana. Muito obrigada para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se consigo agora parar a gravação por aqui. Josiel. Obrigado, professor. Oi. Cara, o meu computador eu meio que desandou aqui, eu tive que transferir para o celular. Eu acho que simplesmente quando a gente desligar, eu espero que a gravação vá salva automático lá pro
porque no celular eu não consigo, no computador eu não estou conseguindo mais parar a gravação. Então eu vou desligar aqui e torcer para que ela tenha sido já encaminhada direto lá pro Drive, aí eu divido, tipo, tá com acesso lá, né? Eu vou criar uma pasta com a data de hoje. Aí Beleza. você consegue administrar lá a É parte dos nessa certificados. isso que eu ia falar, é nessa pasta que a gente põe os certificados, né? Isso, nessa pasta que Tá, você põe os certificados e aí a gente vai para lá o vídeo e a lista do chat com os e-mails das pessoas. tá, beleza. Tá bom? Valeu. Beleza, então. Vou Tchau, desligar tchau. aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.